Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em RH, treinadora comportamental pelo IFT. No episódio de hoje falaremos sobre coloque um tubarão no seu aquário. É isso aí, quem tem medo de tubarão aí, hein? Levanta a mão. Vamos falar um pouco sobre essa história do Japão. Tudo acontece no Japão, tudo começa no Japão. E essa história é muito interessante para que a gente possa refletir sobre a nossa vida. Então, os japoneses, adoram peixes frescos. Para eles é fundamental e necessário e importante, comer peixes frescos. E próximo do Japão, já há alguns anos, já não tem tanta abundância de peixes, em função até do próprio consumo dos japoneses. E o que acontece? Os navios pesqueiros vão para bem longe, pescam os peixes, colocam lá nos seus tanques dentro desses navios, pescam os peixes vivos, porque para eles é importante que esses peixes sejam frescos. Mas o que acontece? Quando esses peixes chegam no Japão, eles já não estão tão frescos e a grande maioria já morreram nesse aquário. Eles não ficam se movimentando dentro do tanque, ou mesmo que fiquem um pouco, eles não têm. O japonês, ele é especialista em sentir o frescor do peixe. E eles começaram a perceber que os peixes que estavam chegando, mesmo vivos, não estavam tendo esse frescor. E obviamente ficaram preocupados, porque iria cair a demanda iria cair a questão do consumo por uma questão de que eles são os especialistas na área e iam perceber que o peixe realmente não era tão fresco. E começaram a pensar no que poderiam fazer para que esse peixe chegasse aqui muito vivo e fresco. E foram feitas várias tentativas e nada dava certo. Até que um belo dia, alguém teve a ideia, pensou fora da caixa e falou: e se nós colocássemos dentro desse tanque um pequeno tubarão? E aí pensaram: será? Vamos colocar um pequeno tubarão. E os peixes vão se movimentar, porque os peixes vão fugir desse tubarão. O tubarão, por consequência, comerá alguns peixes, faz parte, mas manterá todos esses peixes se movimentando, porque os peixes fugiam do tubarão. E não é que deu certo, gente. Os peixes começaram a chegar de novo nas mesas dos japoneses com bastante frescor. E isso foi incrível. Essa história faz a gente refletir sobre a nossa vida, e pensar se a gente tem tido coragem de colocar um tubarão dentro do nosso tanque, dentro da nossa vida. Como é que a gente tem aceitado os desafios que estão acontecendo, principalmente nesse momento que a gente vive aí de ordem mundial com relação à pandemia, ao coronavírus. Como que você já parou para pensar como que você vem agindo ou reagindo ou refletindo sobre tudo isso que está acontecendo no mundo? Ou tudo isso que está acontecendo dentro de você? Será que a gente tem aproveitado esse momento para se desenvolver, para crescer, para sair da nossa zona de conforto? Ou será que a gente tem se encolhido? Será que a gente tem parado de agradecer e muitas vezes só reclamar e perguntar por que isso está acontecendo, ao invés de se perguntar como que eu faço para melhorar essa situação? Será que quantas vezes a gente não se comportou como esses peixes que mesmo vivos dentro desses tanques já não tinham mais vontade de nadar, já não tinham mais vontade de se movimentar, já estavam mortos em vida? Será que quantas vezes na nossa vida a gente deixou oportunidades passarem
porque a gente não se sentia merecedor. A gente achava que aquilo não era pra gente. Já parou para refletir sobre isso tudo? Esse momento, né, do Covid-19, esse momento do coronavírus, com certeza veio para fazer com que a gente saísse do nosso automático e pudesse abrir as nossas percepções com relação a tudo no mundo, principalmente com o que está acontecendo dentro da gente. Porque no automático a gente não consegue parar para perceber o que está acontecendo dentro da gente. A gente simplesmente faz tudo no automático. Não, só reage. Só reage. A tudo que acontece a gente só reage. A gente não para sentir, a gente não para se perguntar se faz sentido. A gente não para ver o que a gente pode alterar, melhorar naquele processo, porque simplesmente é mais fácil fazer o automático. A gente já está acostumado com aquilo. O automático a gente faz até de olhos fechados, é fácil pra gente. A gente está na nossa zoninha de controle, né? E a pergunta é, quando que a gente vai ter a coragem de colocar um tubarão dentro dessa zona de controle e sair dela e mostrar que a gente tem muito mais potencial para ser desenvolvido, para ser doado para as pessoas? É muito interessante a gente refletir sobre todos os tubarões que passaram pela nossa vida e como que a gente agiu ou reagiu perante esses tubarões. Se a gente cresceu, se a gente encarou, se a gente fugiu, se a gente aprendeu, se houve aprendizado, se a gente chorou, se a gente sorriu. Faz sentido agora a gente parar e fazer uma reflexão sobre o nosso passado e entender que tudo que aconteceu no nosso passado faz sentido porque nos transformou na pessoa que a gente é agora, que a gente é hoje. E se a gente tiver mais consciência sobre as nossas ações hoje, a gente pode se transformar numa pessoa muito melhor e de uma forma muitas vezes eu diria, não mais rápida, mas de uma forma com mais foco, sabendo realmente em quem você quer se transformar. E quando a gente pega a figura do tubarão, né, que quando a gente pensa naqueles filmes do tubarão, vindo aquela musiquinha de terror, a gente começa a pensar, nossa, e aí? O que eu fiz da minha vida com todos os tubarões que a vida me entregou? Eu me movimentei, eu saí do lugar, eu fiz melhor, eu errei, eu acertei. Quando eu falo de olhar para o passado e se perdoar, né, e aceitar que o que aconteceu foi o melhor que podia acontecer, que você fez o melhor nas condições que você tinha, com o conhecimento que você tinha. E a partir de agora, muitas situações podem se ampliar. E é claro que se no momento de hoje você falasse assim, nossa, se eu passasse pela situação X que eu passei há 10 anos atrás, eu me comportaria totalmente diferente. Obviamente que sim, porque você já é uma outra pessoa, você já tem muito mais experiências. A gente não pode ficar pensando dessa forma, porque mesmo que a gente pense dessa forma e faz todo sentido pensar dessa forma, a gente não pode alterar o passado. O passado aconteceu e a gente precisa trazer aprendizado disso para a nossa vida. Não cometer os mesmos erros, eu falo muito sobre isso, né? Não cometa os mesmos erros, cometa novos erros. Nós vamos cometer erros a vida toda. Porque o tubarão nos proporciona desafios, nos proporciona arriscar. E quando a gente fala de pensar no risco, a gente não sabe exatamente o que a gente vai colher daquela experiência. Qual será exatamente o resultado? A gente tem expectativas, a gente faz planejamento, mas o resultado certinho a gente não tem como prever antes. Então, entender que o risco faz parte das suas experiências e que no final a gente tem um resultado, não existe o certo e o errado. Outra situação que a gente faz de uma forma muito inconsequente com a gente mesmo é a gente querer se punir porque a gente errou. Não, eu não posso errar.
Eu vejo líderes se punindo, dizendo, mas esse erro eu não podia ter cometido. Tá bom, se pra você acha que você não podia ter cometido, beleza, zera, vê aonde que você se perdeu, que você cometeu esse erro, mas não fica se autoflagelando, não fica sofrendo por aquilo dias e noites, dizendo que você é a pior pessoa do mundo, o pior líder do mundo, que líder que é bom não comete esse erro. Você simplesmente é um ser humano, e todo ser humano está fadado a errar. Isso é natural nosso. Errar nos traz muito mais aprendizados do que muitas vezes os nossos acertos. E tá tudo bem errar. O que eu não posso é insistir sempre no mesmo erro. Se você está cometendo sempre os mesmos erros, tem algo que você ainda não aprendeu. Você precisa parar para entender aonde está essa falha, para você sair desse ciclo vicioso que a vida vai te mostrando, tá se repetindo, e você não enxerga que está se repetindo, e você precisa aprender para passar para uma nova fase, como se fosse um videogame, né? Você passou de uma fase, agora você vai para outra. E essa outra fase, você não faz ideia dos desafios que virão. Não é assim no videogame? E não dá um medinho? Dá, o medo é normal. O corajoso não é aquele que não tem medo. O corajoso é aquele que age mesmo com medo. Então entenda essa percepção interessante, essa história que faz a gente pensar no quanto a gente precisa, assim, e muitas vezes a gente acha que quem tem que colocar esse tubarão é uma outra pessoa. Às vezes você acha que é o seu líder, é o dono da empresa, é o seu parceiro de vida, é ele que tem que fazer, não sou eu que tem que me movimentar. Você está sempre terceirizando as ações que deveriam ser suas, que deveriam iniciar por você, para outras pessoas. Isso é estar também na zona de conforto que a gente tanto fala, que eu tanto falo. Então comece a pensar qual é a parte que cabe a você. Qual é a parte que você controla? Qual é a parte que só depende de você? Para de muitas vezes se comportar como vítima e terceirizar essa parte que só cabe a você para os outros. De culpar os outros, de julgar os outros, de dizer o que os outros precisam fazer, e na verdade o que você precisa é olhar para você dentro de si, na certeza do que faz o seu coração pulsar, do que faz os seus olhos brilharem, e ter coragem para agir, para tomar a iniciativa de começar, mesmo sem estar vendo lá os demais degraus, mas é dar o primeiro passo, é subir a primeira escada, é subir o primeiro degrau. A gente quer ter certeza do resultado, a gente quer ver todo o processo pronto, e na maioria das vezes isso não acontece. E aí você precisa dar um passo de fé. Você precisa acreditar no seu potencial. E saber que haverá um resultado. Desse resultado, você enxergará se você vai repetir o mesmo processo porque deu certo, ou se você vai precisar fazer ajustes para que o próximo resultado desse processo seja ainda melhor. É uma reflexão que cabe e que a gente possa olhar esse tubarão em todas as áreas da nossa vida, não só na profissional, mas na pessoal também. Porque sucesso não é ter resultados incríveis em uma única área. Você é um todo. Então não adianta você ser um profissional esplêndido, maravilhoso, mas se a sua vida pessoal não tá legal, não tá bem, você não tá feliz. A gente precisa buscar essa plenitude, buscar esse equilíbrio, para que de verdade a gente tenha sucesso. E claro, levando em consideração que cada um tem um significado para sucesso. E tá tudo bem, mas que esse significado realmente seja congruente para a sua vida. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Coloque um Tubarão no Seu Aquário, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com
nosso-ead.com, fernandatreinadora.com.br e meu Instagram, @fernandatreinadora oficial.